E estamos na linha com o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Outtem Aires Júnior, que conversa com a Rádio Bandeirantes depois dessa renúncia do presidente Casares. Outtem, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Boa noite, eu queria cumprimentar a vocês e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Outtem, como que o senhor, de alguma forma, recebe essa decisão do presidente Júlio Casares de renunciar ao cargo de presidente do São Paulo? Bom, na realidade, eu recebo sem surpresa, porque o procedimento que houve na reunião do Deliberativo o havia afastado provisoriamente, e depois nós teríamos uma Assembleia Geral de Sócios para ratificar ou retificar essa decisão, mas acredito que essa Assembleia seria desnecessária, visto que praticamente se entende que a decisão do Conselho Deliberativo deveria ser ratificada, e a renúncia do Casares me pareceu a melhor forma de dar andamento ao clube de forma definitiva. Outtem, como fica na sua cabeça, a partir de agora, a questão da gestão política do São Paulo na figura do Arry, que é há muito tempo um conselheiro do clube? O que você tem conversado com o Arry nos últimos dias com relação ao São Paulo e como ele será tocado daqui para frente? Bom, primeiro o Arry Macis, vice-presidente, eleito junto com o Júlio Casares, fizeram eles uma composição de natureza política e conviveram aí por 5 anos juntos dentro da diretoria. Eu conversei muito pouco com o Macis nesses últimos 4 dias, né, visto que, na realidade, a votação do afastamento do Casares deu-se na sexta-feira à noite, e ainda não tenho conhecimento de como ele pretende administrar o clube politicamente, visto que a renúncia aconteceu hoje à tarde. Deveremos conversar aí nos próximos dias para entender melhor qual será a administração política do Macis. O que eu posso dizer é que acredito que o Macis tentará unir forças com diversas vertentes políticas do clube. Outtem, como você acompanhou hoje essa operação da Polícia Civil a respeito da situação dos camarotes ligados à presidência do Morumbi, inclusive que o promotor ali, aspas fortíssimas, dizendo que o Morumbi como arena de shows vinha sendo utilizado como uma máquina de caça-níqueis, o que já chegou ao presidente do conselho a respeito de uma situação como essa, em que o próprio promotor também dá a entender que mais pessoas estão envolvidas numa situação tão grave como essa, Outtem. Na realidade, o que eu sei é exatamente o que você falou. Eu não recebi nenhuma informação suplementar. O Ministério Público e a Polícia devem estar procedendo às investigações, e o que eu sei, a fala que eu ouvi do promotor, de alguma maneira, é tudo o que eu sei a respeito. Não nos foi dada a informação de quais seriam essas pessoas, como seria o caça-níquel. O que eu posso dizer é que a entidade São Paulo, o Clube São Paulo, não é uma máquina de caça-níqueis, e que a estrutura institucional continua sólida, e o São Paulo continuará sendo um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Outtem, antes de passar a palavra para o Bruno Milhões, tem uma pergunta. Não seria o caso do próprio Conselho Deliberativo do São Paulo ter um conhecimento maior, inclusive investigar e combater esse tipo de situação que hoje explode no ambiente do São Paulo, Outtem? O Conselho Deliberativo do São Paulo tem um órgão que chama Conselho de Ética. O Conselho de Ética está apurando esses fatos. Há uma representação
sobre esse assunto, sobre esse tema, e foi feita uma sindicância externa e foi feita também uma sindicância interna, que ambas foram enviadas ao Conselho de Ética. O Conselho de Ética deverá receber as defesas das pessoas que estavam envolvidas nessa gravação, para depois, então, proceder à apuração, feita as provas necessárias, mas tudo dentro do âmbito interno. Nós temos muita limitação de investigação. As pessoas que vêm de fora acham que o Conselho Deliberativo pode investigar profundamente. Tirando as informações que nós podemos obter no clube, nós não temos os mecanismos que a polícia e o Ministério Público têm, como acesso a contas bancárias, acesso a trânsito de documentações, enfim. Nós temos que trabalhar exclusivamente com as informações que nós dispomos internamente dentro do São Paulo. Estamos conversando com o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Outen Aires. O Bruno Migliozzi tem o questionamento. Presidente, tudo bem? Boa noite, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes nesse dia importante para o São Paulo, para a história do São Paulo. A gente está com a equipe no Morumbi e recebeu esse anúncio, é claro, de forma bem em cima do lance, e a gente está feliz de estar conversando contigo. Eu tenho uma pergunta relativa ao futuro das decisões do São Paulo e do Conselho Deliberativo. Se existe alguma intenção, alguma movimentação, alguma possibilidade de que o Conselho possa liderar, de certa forma, um movimento de expulsão dos envolvidos nos acontecimentos nos próximos dias, mesmo sem conclusão das investigações? Ou vocês preferem aguardar as investigações para pensar em cassação de direitos políticos dos envolvidos nesses casos divulgados pela imprensa nos últimos meses? Boa noite, Bruno. É um prazer falar com você. Bom, primeiro, eu queria só ressaltar que eu sou advogado de formação, né? Nenhum tipo de medida será tomada sem que o direito à ampla defesa seja exercido pelas partes. Esse é um princípio basilar do direito. Nós temos dentro do São Paulo essa conduta e nós não podemos tomar nenhuma medida punitiva sem que se esgotem todas as possibilidades de defesa, todos os mecanismos de investigação que nós temos acesso, e aí então nós podemos eventualmente, feita a conclusão pelo Conselho de Ética, o Conselho Deliberativo poderá votar uma eventual punição aos envolvidos nesse triste episódio de São Paulo. Perfeito, Outen. Só para concluir esse assunto, existe pelo menos alguma intenção de afastamento até a conclusão das investigações para que o São Paulo, como vítima de tudo que acontece ou supostamente acontece, não tenha qualquer tipo de interferência? Isso pode acontecer nos próximos dias? Nós não temos, veja bem, nós temos que obedecer às normas estatutárias, né? Então, nós não temos no nosso estatuto e no nosso regimento interno a figura do afastamento provisório. Então, não há como fazê-lo. Tentamos fazer isso numa reforma estatutária há algum tempo atrás e, infelizmente, muitos dos conselheiros e muitos dos associados não quiseram aderir a essa possibilidade de haver afastamento e punições provisórias, e hoje o nosso estatuto e o nosso regimento interno não dispõem dessa norma. Logo, nós não podemos aplicá-la. Outen, só para a gente ir caminhando para o fim, agradecendo muito a sua entrevista, a sua participação com a gente. Na semana em que ficou definido a data da votação, que aconteceu na sexta-feira, vocês do Conselho, você como presidente, fez uma leitura do Estatuto do São Paulo, e trazendo até uma situação jurídica do indúbio pro réu, sobre os dois artigos, né, que de alguma forma falavam do mesmo tema, mas acabava valendo a situação pro réu, no caso o Casares, e também a situação da votação online. Inclusive na coletiva que o senhor concedeu lá no Barra Funda, o senhor falou que a chance da judicialização era de 0, e o que acabou acontecendo. Como que o senhor viu toda essa situação e se, de alguma forma, isso também não acaba te colocando como, talvez, hoje um aliado, um defensor do Júlio Casares,
que teria usado, obviamente, de algumas situações que estão previstas para tentar beneficiar o agora ex-presidente do São Paulo, Olten? Bom, primeiro eu afasto de plano que eu tenha sido defensor de alguém, né? Porque a minha função ali era a função de um magistrado. Eu conduzi a reunião onde as partes puderam falar da maneira mais imparcial possível. Quem pôde assistir assim o viu. Eu tenho uma interpretação e continuo tendo do estatuto diferente do Poder Judiciário, o que na minha vida de 45 anos de advogado já aconteceu diversas vezes, infelizmente. Muitas vezes eu tinha posições que o Judiciário não acatava e quando eu assumi as posições eu tinha convicção de que a minha posição era adequada. Quando eu disse que a chance de judicialização era zero, primeiro eu não disse que a chance de judicialização era zero. Eu disse que havia possibilidade de judicialização, visto que no Brasil isso virou uma coisa comum, no São Paulo mais ainda, e que eu achava que a chance do resultado ser negativo era de zero, porque eu tinha convicção de que a posição que nós tomamos estava correta e continuo, Bruno, achando que nós estávamos certos. Não era um momento de defesa, era uma questão de interpretação do Estatuto. E a nossa interpretação do Estatuto, eu acredito, que era a mais adequada que o Poder Judiciário deu, por várias razões. E principalmente porque o Estatuto me dava o direito de escolher a forma de votação e me dava o direito de interpretar essa questão do artigo 58 com o artigo 112. O Judiciário achou que eu estava equivocado, eu cumpri a decisão judicial, que era o que me cabia. Doutor Olten, para finalizar, toda essa situação, né, envolvendo o presidente Casares e que muita gente acaba atrelando as suas ações a uma defesa do Casares, e você, obviamente, explica e traz pontos importantes. Mas, a partir de agora, isso aumenta mais a sua responsabilidade como presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, num processo aí que pode envolver expulsões das pessoas envolvidas, uma responsabilidade maior, às vezes até de se desvincular de uma situação em que você foi atrelado por conta de tudo isso, Olten? Não, essa vinculação foi uma vinculação feita em cima da opinião de alguns que tinham interesse que a decisão fosse diferente, o que é normal dentro do jogo político, né? Quiseram grudar em mim uma imagem que não corresponde à realidade, porque eu não acatei a vontade daqueles que pleiteavam. Então, eu tenho absoluta convicção que ela é inadequada. Os futuros eventuais conselheiros que possam ser julgados pelo Conselho não serão julgados por mim. Existe uma comissão de ética que foi nomeada para isso, que dará um parecer, e quem votará a punição ou não será o Conselho Deliberativo, o plenário, como foi o afastamento do presidente Casares. O afastamento do presidente Casares não foi votado pelo Olten. O Olten não decidiu o afastamento dele ou o não afastamento. O afastamento dele foi votado por 235 conselheiros. Então, eu diria que eu tenho absoluta convicção que eu não tomei o lado de ninguém. Eu tenho absoluta convicção de que a minha posição naquele momento era juridicamente a mais adequada e continuo com ela. E quanto aos futuros julgamentos, eu quero só deixar claro que não cabe a mim tomar nenhuma decisão, e sim ao plenário do Conselho. Passa pela sua cabeça, de alguma forma, renunciar à presidência do Conselho ou não, Olten? De jeito nenhum, não tem nenhuma razão para isso. Eu não fui acusado de absolutamente nada. Por que eu renunciaria? Não há nenhuma razão para eu renunciar. Não há nenhuma das acusações que foram feitas a diversas pessoas, viu-se que o Olten transgrediu alguma norma de natureza moral ou legal. Se aqueles que seguiram o procedimento ou o processo, seja
da presidência, seja dos demais diretores, a única coisa que houve é a acusação de que eu, eventualmente, pudesse estar beneficiando alguém. Eu não estava beneficiando, eu apenas interpretei o estatuto, ponto. Ninguém falou que eu peguei tive algum tipo de vantagem, que eu exerci algum tipo de direito indevido, que de alguma forma houve uma transgressão de natureza moral da minha parte. Então, por que eu renunciaria? Não há a menor razão. As pessoas, às vezes, fazem interpretações que não têm a menor relação com a verdade dos fatos e esquecem que a moral e a ética estão acima da vontade que cada um tem. O Arrim Assis, agora presidente do São Paulo, pretende fazer uma gestão nesse curto tempo aberta, agregadora. De alguma forma, a sua gestão à frente do Conselho Deliberativo do São Paulo pode ser nesse sentido também, ou até a partir de agora, porque também oposição, alguns membros indicam que você teve à frente do Conselho uma gestão um pouco mais fechada. Você pretende mudar alguma forma de tocar o Conselho do São Paulo ou não? Primeiro, eu refuto essa observação que eu tenha tido algum tipo de posição mais fechada. Apenas eu tenho um tipo de atuação que é, de alguma maneira, disciplinadora e aplicando sempre as normas, o que não é do interesse das pessoas às vezes. E segundo, eu continuarei exercendo e administrando o Conselho como eu sempre exerci. O Conselho não é nem da oposição nem da situação. O Conselho é do clube. E, em benefício do clube, a administração do Conselho será exercida. E nós temos lá 250 conselheiros. Eu fui eleito com 170 votos na primeira vez e fui reeleito com 195 votos. Então, eu acho que só essa informação já dá uma resposta ao que você está perguntando. Ontem, Aires de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, gentilmente atendeu a reportagem da Rádio Bandeirantes num dia histórico, claro, delicado dentro da política do São Paulo, respondeu a todos os questionamentos feitos. Muito obrigado, Ontem. Boa sequência para você à frente do Conselho e para o São Paulo Futebol Clube. Obrigado a vocês, obrigado a toda a torcida são paulina e esperando que hoje nós venhamos a obter uma vitória sobre a Portuguesa que é tão importante para nós. Tá aí, muito obrigado, Ontem. Presidente do Conselho do São Paulo conversou com a gente, trabalho de reportagem e produção de Guilherme Agrela, que fique claro, Guilherme Agrela, que agendou essa entrevista. Parabéns ao Agrela e à Rádio Bandeirantes por trazer a palavra de uma figura tão importante na política do São Paulo numa tarde e noite histórica de renúncia do presidente Júlio Casares. E tem jogo, tá? Tem jogo contra a Portuguesa aqui, a bola vai rolar 7h30, daqui a pouco